aqui no segundo dia do Dela Summit, respirando toda essa atmosfera do empreendedorismo feminino, né, neste evento que reúne mais de 4.000 mulheres que estão dispostas aí a transformar as suas ideias em negócios de sucesso. E, além dos palcos que já acontecem aqui, que trazem assuntos em diferentes temáticas voltadas ao empreendedorismo feminino, a gente tem um espaço este ano dedicado a mulheres escritoras que estão lançando o seu livro ou que já lançaram, mas estão aqui apresentando as suas obras, como é o caso da Camila Baltazar, que está com o seu livro Sem Tinta nesse espaço. E eu trouxe a Camila aqui para o estúdio para conversar um pouquinho com ela e conhecer um pouquinho da história desse livro, que já é um sucesso. Camila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Delas Convida. Obrigada, Flávia. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina, parabéns pelo teu livro. Já sei aí que na categoria presentes, o livro da Camila é um dos mais vendidos da Amazon. E eu queria que tu começasse me contando um pouquinho da história da concepção desse livro, Camila. Eu nunca sonhei escrever um livro com essa temática, né? Então, até para dar um contexto, o nome é Sem Tinta. E o subtítulo é Conversas sobre Cabelo Branco e Liberdade de Escolha. Então, não era algo que passava pela minha cabeça, né? Eu sou jornalista, e aí na pandemia, assim que a pandemia começou, eu tingia meu cabelo, a raiz começou a crescer e eu percebi que eu não me incomodava. Eu ficava incomodada de pensar que outras pessoas fossem me ver. E aí, como a gente estava preso em casa, né? Eu deixei acontecer. E aí, mais ou menos uns 10 meses depois, já de transição, foram 2 anos no total, mas uns 10 meses depois, eu comecei a ficar muito assim, com uma vontade de estudar e pesquisar, porque eu percebi que não é só cabelo. Então, por que a gente tem esse medo, né? Da onde vem esse medo de parecer mais velha? Por que a gente está sempre buscando se encaixar ali num padrão de beleza? É a gente que escolhe pintar ou é a cultura, né? Então, são muitas questões que vão além de cabelo. E aí, eu comecei a entrevistar várias mulheres e daí surgiu o livro. Muito legal. São muitas camadas, provavelmente, que a gente vai encontrar nesse livro, como a Camila bem trouxe, né? Eu vejo muitas pessoas que eu conheço que têm muita vontade de fazer essa transição, né? Que não se sentem mais com vontade de perder horas num salão, a cada por exemplo, 15 dias. a cada 15 dias, né? Mas mesmo assim se sentem bloqueadas de dar esse passo. Isso diz muita coisa sobre o comportamento feminino, né? E a gente está aqui num espaço de empreendedorismo feminino, e empreendedorismo feminino não é só uma questão de eu tenho um CNPJ, eu tenho uma empresa. Essas habilidades de empreender também conversam muito com essas atitudes que a gente toma com a gente mesmo, né? Como, por exemplo, tomar essa decisão de não se importar com julgamentos alheios, enfim, isso é comportamento muito empreendedor, né, Camila? É uma transformação. Então, isso é muito, em várias mulheres que eu conversei, assim, elas relatam como a transição, ela é demorada, a gente fica com uma ansiedade, mas que aquele tempo, no fim, ele é necessário para acontecer todas as outras transformações que precisam, né, existir e acontecer dentro da gente. Então, por mais incrível que pareça, no final, quando termina, a gente se sente mais segura, né? A autoestima melhora, e se alguém me dissesse isso no começo, eu falaria, essa pessoa pirou, né? Não faz sentido. Então, porque eu acho que a gente realmente para de fazer pensando na aprovação da outra pessoa, né? E isso acaba reverberando para outros lados. E aí, você estava comentando de empreendedorismo, e até ontem eu mediei um painel falando sobre mulheres da geração X que estão se reinventando e empreendendo. E é ainda mais difícil, né, para mulheres com mais de 45, 50 anos, que elas começam a sumir do mercado de trabalho, vão empreender muitas vezes por necessidade. Então, imagina deixar o cabelo branco, que é quase um... O cabelo branco hoje ele é um símbolo do envelhecimento, né? Então, como a gente desconstrói isso também até para facilitar quando a gente vai chegando nessa fase da vida, né? Ter que lidar, além de tudo, também com isso, né? E provavelmente, Camila, tu recebe muitos feedbacks de pessoas que foram impactadas positivamente pela tua leitura e tiveram esse encorajamento, aquela sementinha que já estava ali, aquela vontade de fazer essa transição,
pode ter sido provavelmente impulsionada depois da leitura desse livro. Você tem esse tipo de feedback? O que as mulheres estão trazendo para você? Tem algumas coisas que elas falam, uma delas que eu gosto bastante, que é, parecia que a gente estava conversando, que você estava sentada no sofá conversando. Então, porque não é, por mais que esse tema às vezes possa ser ainda um tabu, né? Eu acredito que eu realmente levei ele de uma forma leve, como se fosse uma conversa, eram os meus questionamentos, né, que eu fui entrevistar e escrevi isso no livro. Outra coisa é que elas não sabiam que tinha tanto assunto para falar sobre cabelo, né? E realmente eu entrevistei cientistas para saber o que tem dentro do fio, como que funciona, qual que é a história da tintura, como que era isso 50, 60 anos atrás. As mulheres, na década de 50, só 7% pintavam o cabelo. Então, é uma transformação recente, né? E muitas delas me falam que ou estão na transição e aí leram o livro e foi tipo, eu estava quase desistindo e aí que bom que encontrei o livro. E outras que decidiram parar de pintar. E aí, confesso que eu fico assim, nossa, sério, mas que responsabilidade. Eu sei que eu escrevi o livro, publiquei o livro, mas quando a gente vê isso acontecendo mesmo, né, é uma responsabilidade. É um impacto, né? É um impacto. E me conta, nesse processo, né, só para eu entender, enquanto você escrevia o livro, você estava passando por esse processo, né? Quais eram essas reflexões? Chegou um momento que você teve vontade de voltar atrás, em algum período ali? O problema é que eu não tinha para onde voltar. Então, eu comecei a pintar meu cabelo com 26 anos. Eu fui loira, fui ruiva, fui morena, assim, eu não era satisfeita também com o tingido. Eu nunca achava que ficava natural. Então, assim, mesmo quando eu estava muito insatisfeita com a transição, eu pensava, se eu pintar, eu não vou gostar. Então, e eu acho que a maioria das mulheres, cada uma tem uma motivação para não voltar atrás, né? As que estão decididas a não voltar atrás. Então, a minha era, cara, não gosto dessa outra opção também, né? E outras não quero mais perder 4 horas no salão a cada 15 dias, né? Então, cada uma, eu não quero ficar passando produto químico no cabelo, porque a gente muitas vezes não pensa que é um produto químico, né? Até assim, questão de sustentabilidade. Exato. Então, ele vai para o ralo e ele não some. O ralo de todo mundo, né? Exato. Não é só pro meu, né? Então, para mim, não tinha muito para onde voltar atrás. Bacana, muito bacana. E aí, como é que, depois de tudo estabelecido, dessa decisão tomada e dos momentos mais desafiadores ali, quando foi que tu te olhou no espelho e pensou, essa aqui é a Camila, me encontrei, cheguei onde eu queria? Durante a transição, eu comecei a seguir muitas mulheres grisalhas, porque assim, já antes, eu não achava bonito cabelo branco em mulher. Eu tinha todos os preconceitos que as pessoas têm de achar que envelhece, assim, isso estava dentro de mim também. Então, eu comecei a seguir várias mulheres, e aí eu percebia que elas eram super confiantes, ficavam postando selfies e tirando fotos, assim, e eu falava, gente, né, não consigo. E aí, quando deu 1 ano e pouco, mais ou menos, de transição, daqui a pouco eu percebi que eu estava tirando selfie no espelho. Daí eu era essa mulher. Eu falei, gente, isso acontece, é verdade. Eu acho que deve ser uma coisa assim, de chegar nessa libertação mesmo. Essa coisa de não depender de nenhum tipo de aprovação. Quero fazer assim, vou fazer. Enfim, isso conversa demais com as habilidades que a gente discute, né, no Sebrae delas, com todo tipo de conteúdo que a gente quer trazer para a mulher empreendedora, principalmente nas trilhas iniciais ali, que é muito sobre o eu, né, o empoderamento, o eu, mulher, como eu me vejo, quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho dentro de mim. Então, eu digo que esse livro não é sobre cabelo, tá? E aí, deixa eu colocar aqui, focando bem a capa desse livro. Leia esse livro, presenteie para alguém que você conhece. Certamente, se você não está nesse processo de transição, você conhece alguém que está, né? Isso é muito da nossa realidade. E a pessoa realmente, eu sempre falo que eu não quero convencer ninguém a parar de pintar o cabelo. Não é essa a questão, né? Mas se a gente começa a naturalizar, a gente também vai deixando a vida de todo mundo mais leve, né? Então, e vamos se preocupar com outras coisas. Eu fico pensando assim,
foram muitos anos da minha vida sempre tentando, parece que ser o mais bonita possível. Porque e a mulher é muito orientada a isso, né? Então, assim, gente, vamos dedicar nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro para outras coisas, né? E não para o cabelo. 2 horas, 3 horas no salão é muita coisa. Não tem como, né? É verdade. E se quiser pintar, pinta, né? Mas eu acho que é a gente pensar por que a gente faz. Exatamente, muito bom. Camila, muito obrigada por dividir com a gente aqui as suas motivações para a escrita desse livro. Parabéns, né, por estar aí na segunda impressão desse livro, é importante dizer isso. Então, é um espaço onde mulheres estão lançando o seu livro, mas a Camila já tem esse livro lançado aí há 1 ano e veio aqui neste fórum, né, que é o Dela Summit, super propício apresentar a obra dela com esses insights, essas reflexões que, como eu falei, vai muito além de estética, vai muito além de cabelo. Muitíssimo obrigada, eu desejo muito sucesso para ti, que venham outros livros aí nas próximas edições do Dela Summit. Obrigada de novo pelo convite. Eu agradeço. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de nos seguir nas redes sociais, aproveita e baixa o aplicativo do Sebrae Delas, Conexão, Comunidade e Negócios, em apenas alguns cliques. Muito obrigada e até o próximo episódio.